Sejam bem-vindos ao Papo na Mesa Podcast. Toda sexta-feira, ao meio-dia, vai ter um episódio novo para você se inspirar. E hoje, se vocês perceberem, o cenário está, na verdade, as pessoas estão um pouco diferentes, porque na realidade está faltando a minha digníssima Natália, está sentindo tanto sua falta, amor, te amo muito, mas, é por um bom motivo. Nós estamos aqui entre homens, estamos aqui com o pastor João e o pastor Wilson, diretamente da Bahia. E eu queria agradecer primeiramente vocês por terem aceitado o nosso convite, pastores, muito obrigado. Para quem não sabe, nós estamos nesse final de semana, dia 31 de março, dia 1º de abril, nós estamos tendo a nossa conferência de homens aqui na Igreja Batista da Paz, no bairro São Joaquim. Então, nossa conferência tem o tema Não Erre o Caminho. E aqui nós estamos com 2 pastores para poder bater um papo, para podermos juntos bater um papo sobre algumas questões da vida, questão de ministério. E desde já, como eu falei, queria agradecer a vocês por estarem aqui com a gente e que seja um bate-papo muito legal para poder inspirar muitas pessoas, porque o nosso objetivo é isso, inspirar as pessoas, como eu já compartilhei com vocês, através das histórias de vida, né, que a gente apresenta aqui. E é isso, queria agradecer vocês e queria começar dando oportunidade de fala para quem quiser começar contando um pouco da história de vocês. Queria que vocês contassem um pouco, breve, resumidamente, a história de vocês dois. Como que vocês, aonde, qual cidade que vocês nasceram, quantos filhos têm hoje, casados, qual que é a igreja que vocês pastoreiam, enfim. Um breve resumo da história de vocês. Quem quer começar? Pastor Wilson. Pastor Wilson. Fala, pastorzão. Satisfação estar aqui, né, com vocês. Tem sido assim dias incríveis, né? Ontem mesmo muito impactante. E dizer que para mim é um privilégio, né, estar aqui nesse bate-papo. E a minha trajetória de vida até aqui tem sido assim muito acompanhado, né, coberto debaixo da graça de Deus. Sim. Eu sou natural de Iaçu, na Bahia, sertão baiano. Eu sou casado, mas eu fui para Teixeira, eu estava com idade de 10 para 11 anos de idade. E foi nessa cidade que eu tive o privilégio de conhecer Jesus, ser resgatado pelo Evangelho. Casei, sou pai de filhos, tenho 6 filhos, né? Meu filho mais velho. 6 filhos. 6 filhos, né? Meu filho mais velho está com 20 anos. Casado, sou bem casado, graças a Deus. Sou pastor, Rebeca Teixeira de Freitas. É uma igreja maravilhosa, uma equipe poderosa. Então, nós estamos aí na missão do Evangelho, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Há quanto tempo já, pastor? Há quanto tempo que o senhor é pastor? Tempo integral tem 13 anos. 13 anos. Diretamente 13 anos. 2010, então. Desde 2010 que eu assumi o ministério, período integral. E antes, não? O senhor era pastor e... Já fui pastor auxiliar, né? Líder de redes da igreja. Sim. Mas até então eu ainda tinha um trabalho secular, não era período integral. Entendi. Eu fui apresentado ao presbitério em 2009, mas eu já exercia liderança na igreja. E em 2010 eu assumi o trabalho em tempo integral. E o senhor trabalhava com o quê, pastor? Eu já trabalhei em serviço secular, já trabalhei em diversas áreas, né? Já trabalhei em construção civil, já trabalhei na agricultura, já trabalhei na área de eletricidade, como pintor. Então tem um pouquinho de cada coisa aí, eu já fiz um pouco. Legal demais. E o senhor, pastor João? Como é que foi aí a trajetória? O senhor nasceu aonde? Conta um pouco pra gente. Bom, eu sou filho natural de uma grande metrópole chamada Aurelino Leal. Bahia? Bahia. É uma pequena cidade, vizinha ao... que divide lá é o Aurelino Leal de Ubaitaba, é um rio, né? E o Ubaitaba é mais conhecido por causa do Ezequiel Queiroz, né? O homem da natação, do barco, né? Da vela. Conheço,
Que treina em Lagoa Santa hoje? Aqui em Lagoa Santa. Lá de Ubaitaba, né? E eu sou natural de Alinreal, que é dividido pelo rio. Mas na minha adolescência ainda, meus pais se separaram. Eu fui morar com minha avó em uma fazenda e minha mãe, ela veio para a cidade de Itabuna, né? Onde ela foi trabalhar e dar continuidade à vida dela. E lá ela conheceu a Cristo, em Itabuna. E eu e meus irmãos, né? Eu e mais 3 irmãos, né? 2 irmãs e um irmão homem, nós viemos morar com a nossa mãe em Itabuna. E aí nós ali habitamos, né? Hoje o nosso endereço é Itabuna. Hoje eu moro em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, né? Faz divisa com Minas Gerais, Espírito Santo, onde também sou pastor da IDERP, né? Ministério IDERP. Como o pastor Wilson já falou aí, uma igreja muito abençoada, muito poderosa. Aos 18 anos, eu conheci a minha esposa, a Kelly Cristina, e desde lá, dos 18 anos até os 45, nós andamos juntos. Temos 2 filhos, né? A filha com 27 anos e o filho com 25 anos, né? E tenho também 2 netos, né? Um com 9 e um com 7 anos. Quando eu falo que eu tenho neto, as pessoas dizem, qual é a sua idade? Simplesmente minha filha fez o que não deveria ter feito, mais novo do que eu. Entendi. Né? Então, mas assim, casei novo, aos 18 anos, e estamos até hoje casados, graças a Deus. Fomos encontrados por Jesus, Jesus nos recebeu, né? Tive uma vida assim bem difícil no mundo, né? No mundo do pecado. Quando minha mãe se separou dos meus pais, que foi morar com minha avó, eu conheci o álcool aos 12 anos. Né? 12 anos eu tomei meu primeiro pó, fiquei 4 dias de cama. E aí, depois dessa experiência, eu só me aprofundei. Conheci minha esposa no mundo das drogas, da prostituição, da bebedice, dos jogos apostados. E vivemos uma época aí difícil. Mas Deus foi misericordioso, né? E aí, eu gosto sempre de falar como que eu vim parar em Teixeira. Né? Eu não conhecia Teixeira, mas minha esposa, ela foi criada por uma família em Teixeira. E aí ela foi para Itabuna, lá a gente se conheceu, se casou. E aí na vida que eu vivia, um dia ela se cansou, né? 11 anos depois de casada, ela se cansou e veio embora para Teixeira. 6 meses depois eu vim para Teixeira para reconstruir o casamento. E nesses 6 meses que eu vim para reconstruir o casamento, lá nós estamos até hoje. Entendi. Nossa, show de bola. E engraçado, né, como é que tem as coincidências da vida, né? O senhor foi para lá, assim, o senhor não sabia que o senhor ia ficar lá, né, em Teixeira. O senhor foi para lá por um motivo, né, que foi da parte de Deus, né, para reconstrução, né, do casamento ali que o senhor falou, né, e Deus tinha um propósito para o senhor lá. E assim, é as coisas de Deus, né? Como que a pessoa sempre fala assim, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, mas eu não acredito muito que seja desse jeito. Acredito que Deus escreve certo por linhas certas. A gente enxerga, a gente que enxerga às vezes torto, assim. Mas que legal, bom demais. E eu queria perguntar para vocês, como homens, né, qual é o papel do homem na sociedade atual? Na sociedade, não precisa ser atual, mas sociedade, porque atualmente as coisas, infelizmente, alguns valores têm sido invertidos e é até uma boa pauta também para a gente falar aqui um pouco sobre isso. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês pensam ser o papel do homem na sociedade atual? Pastor Wilson. Boa.
Essa pergunta é muito relevante, né? Porque essa pergunta ela gira em torno do propósito original do ser humano. E o propósito do homem na sociedade no geral é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, né? Então, não há nada que eu faça que torne Deus mais glorificado, mas existem atitudes e práticas que o ser humano, a criatura, a criação de Deus, pode fazer que acaba não tornando a glória de Deus visível. E o pecado é a principal causa, né? O pecado corrompe, o pecado corrompeu a imagem de Deus no homem. Então o homem, ele tem como propósito original, sempre foi esse, o propósito de Deus ao criar a raça humana, o ser humano, em que esse o glorificasse. E nós o glorificamos na maneira em que nós vivemos na sociedade. Então nós vivemos hoje numa sociedade, no mundo moderno, onde os valores têm sido corrompidos. Aquilo que era imutável, aos poucos tem se tornado valores que outrora era inegociáveis, hoje está sendo negociado. Princípios, né, têm sido revogados, que eram irrevogáveis. E o homem, né, o homem de Deus, nesse contexto, ele tem um propósito, que é tornar Deus visível através da sua maneira de viver, de se portar, das suas escolhas, das suas atitudes. Então, o propósito do homem é glorificar a Deus as suas escolhas, glorificar a Deus os seus valores, aquilo que é valioso, aquilo que é princípio eterno para Deus, deve ser para nós como homens de Deus, e glorificar o Senhor, né, nessa vida e na vindoura, né, onde nós desfrutaremos dele plenamente, integralmente. Então eu acredito assim, eu penso que é dessa forma. Legal, show de bola. E o senhor, pastor João, o que pensa sobre isso? O papel do homem na sociedade? Dentro da mesma linha que o pastor Wilson trouxe aí, eu acredito em o papel do homem na sociedade como um todo é assumir o sacerdócio. Inclusive, amanhã não, hoje mesmo, lá em Teixeira de Freitas, nós vamos ter um culto, né, que nós temos lá, com o tema hombridade, que é um culto para homens, né? E o tema desse culto agora é assumindo o sacerdócio, né? Eu acho que o homem ele foi deixado por Deus para ser um sacerdote, em todas as áreas se falando. Nós vamos falar de 3 dimensões do sacerdócio do homem, né? Reino de Deus, família e a sociedade, né? O homem precisa entender qual o propósito dele, que Deus colocou ele, né? E a gente percebe que nos últimos dias o homem ele tem perdido esse sacerdócio, né? Essa posição sacerdócio. Se você for olhar dentro da igreja hoje, por exemplo, eu não vou dizer aqui a realidade aqui, né, de BH, de Belo Horizonte, de Contagem, mas a nossa realidade lá é quando você vai para dentro da igreja, por exemplo, quadro de liderança da igreja, 80% são mulheres. E os homens, eles se acovardaram, eles estão, né, recuados. Você vai ver os momentos de oração da igreja, a maior parte é mulheres, né? A mulher vai orar e o homem está em casa, né? Ele não está assumindo o sacerdócio dele como homem de Deus, dentro da sua família, dentro de sua casa, né? Ele não está trazendo, ele é aquela pessoa que foi colocada para glorificar a Deus, como o pastor disse, para anunciar as boas novas, para direcionar a sua família para Deus. É a função do homem fazer isso. Só que a mulher que está exercendo essa função, porque o homem está deixando de assumir a sua posição, o verdadeiro propósito pelo qual ele foi
lançado, ele foi feito, né? Ele foi criado. Entendeu? Então eu acredito que hoje na sociedade o homem ele precisa entender que ele tem que cumprir um sacerdócio, ele tem que ser um sacerdote em todas as áreas. Sacerdote, o que é um sacerdote? Qual é a função do sacerdote? Exemplo, né? Isso é que nem a Bíblia diz, ser luz, né? Ser um exemplo, ser um padrão, né? Um padrão de fé, um padrão de fidelidade, um padrão de honra, né? De credibilidade. E isso tem se perdido, infelizmente tem se perdido, né? Houve um tempo em que só o nome era o suficiente, né? Para você conquistar alguma coisa. Hoje você vai comprar no dinheiro e a pessoa quer seu CPF, né? Então, está perdendo essa credibilidade, esse sacerdócio. E o papel do homem na sociedade como um todo é exercer um sacerdócio. E é interessante que a gente entende como ser um sacerdote, como também assumir a responsabilidade, né? Porque, igual como o senhor compartilhou, assumir a responsabilidade com a família, assumir a responsabilidade ministerialmente no sentido de, na verdade, não só ministerialmente, mas de vida com Deus, de estar lá no lugar de oração, de estar lá buscando a Deus, palavra, buscando a Deus de verdade. E que nesse caminho há uma responsabilidade que Deus deu para o homem. Não que a mulher não deva orar, não que a mulher não deva orar, pelo contrário, todo mundo deve orar, todo mundo. Nós somos criados para desenvolver um relacionamento com Deus. Porém, Deus colocou no homem uma responsabilidade de condução, de conduzir, de cabeça, de conduzir a família, de conduzir, né, aquilo que Deus colocou debaixo dele, entre aspas, né? Não é debaixo. Tanto que Deus tirou a Eva da costela do homem, seja lado, né? Do lado. Então, assim, a gente não entende que a mulher está por baixo, não é isso, mas que a gente tem uma posição de responsabilidade. Uma posição de responsabilidade dentro disso. Né? Recentemente eu conversando com a igreja, eu sou muito direto com a igreja. Eu pastorei uma igreja muito amada, né? Um povo muito abençoado. Tem um grupo de liderança assim. Eu costumo dizer que Deus escolheu os melhores para estar na minha equipe, mas eu sou muito direto. E esse dia, fazendo uma convocação para o culto à hombridade, eu até falei sobre isso. Eu falei, irmão, você é um homem de Deus, você não pode ficar em casa dormindo enquanto sua esposa vem orar às 5h30 da manhã no matutino. Você tem que assumir essa posição. É uma função sua, né? Claro, aí eu falei exatamente sobre isso. Claro que a dona aí vai estar do lado, vai vir junto. Não dá para vir os dois no mesmo dia por causa dos filhos, que é pequeno, fica um, reveza e tal. Mas o homem ele não pode ficar em casa dormindo enquanto a mulher está assumindo a posição, né? Hoje você vai olhar, era uma coisa muito estranha hoje você estar na BR dirigindo e encontrar uma mulher dirigindo uma carreta daquele tamanho. Mas está virando natural, e do jeito que está indo, se os homens não mudar a sua mentalidade de se posicionar, daqui a pouco a mulher governa tudo. E não é porque ela quer ser melhor, é porque os homens estão abrindo mão do seu sacerdócio. Os homens estão se retraindo, recuando. E eles precisam entender que eles foram colocados, como foi dito aí, como cabeça. E cabeça em todas as áreas, né? É ele que tem que segurar a onda, é ele que tem que... Hoje você está vendo um homem cheio de e tal, tudo medo, é isso, é aquilo, é fugir, é desistir. E não é esse o propósito, né? Sim, a gente foi chamado para um lugar de sermos guerreiros, né? De guerrear pela nossa família, de guerrear por aquilo que a gente representa, né? E hoje em dia, na verdade, a Bíblia fala sobre um pouco sobre o papel do homem com relação à família, que é aquele versículo que fala que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. E é forte, né? É pesado porque se a gente for pensar como Cristo amou a igreja, a gente pensa em sacrifício, a gente pensa que ele morreu por nós, mesmo a gente não merecendo.
Ele nos perdoou mesmo sem a gente merecer. Nós somos a igreja, então ele se sacrificou por nós, enfim. E eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre coisas práticas, sobre coisas do dia a dia. Como que nós podemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja? O que significa isso para a gente hoje? Trazendo para o mundo prático. O que vocês pensam sobre isso? Como que a gente pode desenvolver de forma prática? Nós como maridos. Boa. Pastor João, podem começar. Quem quiser pode falar. É interessante que quando o apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta aos Efésios, né, principalmente no capítulo 5, quando ele coloca essa ordenança ali inserida, essa ordem que é colocada ali em relação ao relacionamento familiar, ela está incluída justamente dentro do contexto da plenitude do Espírito, né? Paulo fala, não vos embriagueis com vinho e tal, mas enchei-vos do Espírito Santo. Logo em seguida, ele vai falar sobre a questão da submissão da mulher, né, para com o marido, a responsabilidade do pai para com os filhos, dos filhos para com os pais, e do marido para com a esposa. E nesse contexto é interessante observar que somente um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, vai conseguir cumprir essa expectativa de Deus, que é essa referência de Cristo amando, né, nos amando, se entregando por nós, se sacrificando, mesmo não merecendo. E ele fala assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. E esse amor, primeiro, que é um amor sacrificial. Então tem que haver sacrifício do eu, o sacrifício do ego. Jesus, ele amou, João 13 diz isso, que ele amou os seus e amou até o fim. Então foi um amor persistente, né? Foi um amor que envolveu renúncia. Então eu vejo dessa forma também. Então o marido, ele deve amar a sua esposa, um amor incondicional, assim como Cristo nos amou, um amor santificador, assim como Cristo nos santificou, nos tornando justos, nos reconciliando com Deus, nos fazendo aptos a desfrutar da intimidade do Pai, né? Então o marido, ele deve amar a sua mulher assim, dessa forma, né? Também com um amor que seja um amor prático, não basta somente falar. Então tem que haver essa prática. Então o texto diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, né? Ele amou e por amar ele deu, ele sacrificou. Então o amor do marido para com a esposa tem que ter, e só é possível viver nessa dimensão, nessa perspectiva de renúncia, de prática, se houver se derramar essa plenitude do Espírito governando sentimentos, governando decisões, palavras. O marido não deve ser áspero, não deve ser egoísta, né? Ele tem que ter esse senso de responsabilidade. E é só a partir dessa perspectiva, estar cheio de Deus, cheio dos valores, dos princípios, sabendo que pesa sobre si essa responsabilidade, de que Deus conta, né, com esse cristão, com esse servo, que é uma referência do seu amor. E se eu falho nessa lição, então acaba até que sendo um entrave para a propagação do Evangelho, porque, de uma certa forma, nós estamos sendo observados. Sim. Nós estamos sendo o tempo todo analisados, como nós nos comportamos em família, como nós reagimos às crises, aos problemas, às adversidades da vida. Quando um conflito vem, porque vem, o casal passa por conflitos. Verdade. Passa por momentos de desavença, desentendimento. Às vezes, num dado momento, não tem uma compreensão exata um do outro da situação. E aí precisa ter esse temor de voltar para a palavra, de voltar-se para Deus, uma dependência do Espírito Santo. Fazendo isso, com certeza a mulher não terá
dificuldade, um homem cheio do Espírito Santo, amando sua mulher como Cristo amou a igreja, a mulher não vai ter dificuldade de se submeter ao sacerdócio, como o nosso pastor falou, do homem, né? de ser conduzida, direcionada, discipulada, instruída pelo marido. Então, eu entendo dessa forma que só é possível viver nessa perspectiva, nessa missão que é elevada, é uma responsabilidade muito grande que foi colocada diante de nossos ombros e que a gente já sabe, de nós mesmos é impossível, a gente não vai conseguir. Sim. Sozinho não vai, então tem que ter essa dependência do Espírito Santo. Sim. É o Espírito Santo que enche o coração de amor, de bondade, de fidelidade, de temperança, domínio próprio, né? Então o Espírito Santo nos capacita a amar e conduzir a família debaixo desse temor de Deus. Eu vejo dessa forma. É muito legal, antes do pastor João comentar, é que uma vez eu estava fazendo um estágio numa escola. Eu estava fazendo estágio na área de educação física, né? Aí eu estava conversando com um professor na época lá, e aí esse professor, a gente estava falando um pouco, não lembro o assunto certinho, mas a gente estava falando um pouco sobre ser parecido com Jesus. Uhum. Aí ele estava falando, não, porque eu não consigo ser parecido com Jesus, porque Jesus foi simplesmente o Filho de Deus, que veio aqui na Terra, ele sem pecado nenhum, não cometeu pecado nenhum. Só que a gente esquece muitas vezes que Jesus, ele, além de 100% Deus, ele era 100% homem. Uhum. Então, assim, ele tinha a totalidade de homem, assim como a totalidade de Deus, e ele também passou por muitas dificuldades, mas como o pastor Wilson falou, ele amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Até o fim. Então, assim, então cabe a nós buscar imitá-lo, com todo o nosso melhor, mas sempre entendendo que Jesus, ele também era 100% dependente do Espírito Santo. Ele também dependia, ele tinha o Espírito Santo dentro dele, então ele dependia do Espírito Santo como homem, como homem. Então, que a gente possa lembrar sempre disso, que em qualquer área da nossa vida, nós devemos entender o quão nós devemos ser dependentes de Deus. Sim. Porque sozinhos a gente não consegue, simplesmente não consegue. A gente não consegue. Né, pastor João, você tem alguma coisa para comentar sobre essa? É interessante que, se tratando do homem cristão, o homem de Deus, ele precisa compreender isso, que nada é ele, né? Tudo é Deus, né? Tudo é Deus. E é através do Espírito Santo na vida do homem. E é que nem o pastor Wilson falou, ele foi muito feliz e completo na fala dele, né? Quando o apóstolo Paulo ele escreve Efésios, ele é bem direto. Ele está falando para a família, ele bota o dever de cada um, o dever dos filhos, o dever dos pais, o dever do esposo, o dever da esposa. E aí quando você vai olhar, porque nós homens, a gente olhar assim, amar a esposa como Cristo amou a igreja, por ela se entregou. Poxa, ficou pesado para o homem, mas se você olhar, honrar pai e mãe é fácil? Não é. Então, e no contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, né, aqui mesmo, e ele falando que o filho uma vez chegou em casa e disse que ia fazer uma tatuagem. Bom, o pai falou pro filho assim, ó, eu não gosto, não acho legal. Mas eu tive a aprovação da minha mãe. Bom, mas eu estou te dizendo que eu não gosto. O filho foi e fez a tatuagem. Ele desonrou? Desonrou. Simplesmente desonrou. Então, assim, não é fácil. Aí a mulher, né? A mulher está a se sujeitar ao seu marido, sabe? Aí você fala, todo homem cristão é fácil de conviver? Não mesmo. Então o papel dela também não é tão fácil assim. Né? E o homem, por ter essa chamada sacerdotal, de ser sacerdote, independente de que seja cristão ou não, ele é homem, ele formou uma família, ele tem os seus deveres, né? Os seus compromissos,
tem que exercer a sua função de homem dentro de sua casa, sacerdote dentro de sua casa. E amar a esposa como Cristo amou a igreja não é fácil. Não é fácil. O pastor falou que é um amor sacrificial. Um dia desse, eu conversando com minha esposa, aí até falei sobre isso. Falei, estou com você não porque você é boa e merece, porque eu te amo. O amor é isso. O que é o amor na graça? Nós não somos merecedores. Mesmo assim, a graça nos alcançou. Então não é fácil, mas é possível. Né? E aí, como viver esse amor na prática? Companheirismo, né? Companheirismo, aceitação, né? Às vezes você vê muito hoje isso, assim, o cara vai e tira a vida da mulher porque a mulher não quer viver mais com ele. Porque eu amo, isso é amor? Amor, de que forma o amor é mais expressado? Liberdade, né? Tanto que Deus, ele amou a gente e deu a opção de escolha, né? Exato. De escolha. Vou falar exatamente sobre isso hoje, né? Porque o amor ele é expressado na liberdade. Deus poderia pegar nós, né, e formar tipo um robozinho com controle remoto e dizer, você só vai fazer isso que eu quero. Mas ainda lá não é dele, ele diz, olha, você tem duas opções, a boa e a ruim. Ele poderia eliminar a ruim. Mas aí, como ele expressaria seu amor? Não teria. Aí Jesus chega lá e fala, tem dois caminhos. Você só tem que escolher um. Jesus não poderia tirar o caminho que leva à perdição? Mas como ele expressaria seu amor? Então, o amor ele é expressado exatamente isso aí, na liberdade, né? Casal, ser companheiro, estar junto, ajudar um ao outro, né? Sonhar junto, né? Aí você pode perguntar, seu casamento é perfeito? Eu gostaria que fosse, mas não é. Tem muita coisa que eu ainda falho, tem muita coisa que minha esposa ainda falha. Mas nós aprendemos que casamento é uma vida a dois. E não importa a quantidade de anos que nós vamos passar junto, casamento será sempre um aprendizado. Sempre aprendizado. Né? Eu estou há 26 anos com minha esposa, indo para 27 anos, e eu ainda não sei tudo, eu estou aprendendo a cada dia. Cada dia eu aprendo uma coisa nova. Né? Sim. Cada dia eu aprendo uma coisa nova. Tem hora que ela trabalha, né? Ela é funcionária pública lá em Teixeira, e às vezes eu vejo, ela vai chegar quebrada, cansada. Aí eu vou para a pia de prata e lavo os pratos, tá? Boto um logozinho lá para diminuir a fadiga, entendeu? É uma forma de expressar meu amor. Com certeza. Meu cuidado, meu zelo por ela, né? Limpar uma casa, lavar uma garagem, né? Tudo isso é uma forma, né? Compreensão, né? É uma forma. Então, no dia a dia, você expressa seu amor por sua esposa de várias formas. Tem várias formas de expressar. O homem ele precisa entender o seguinte, ele não foi chamado só para botar comida na mesa, só para pagar a conta. Ele não foi chamado só para isso. Se ele está com essa compreensão de que, né, e eu falo por experiência, porque quando eu vivia no mundo das trevas, né, sem o conhecimento de Deus, eu falava isso, eu falava, não, minha função aqui eu sou mantenedor. Só de prover, só de prover, só. Botar comida na mesa, tá passando fome? Não, então pronto, estou cumprindo meu papel. Até a hora que eu me rendi ao Senhor, e o Senhor me aceitou, eu comecei a entender que minha função como homem, como marido, não era só prover, não é só proteger, né? O pastor Wilson falou de algo muito importante aí, discipular, ensinar, caminhar junto, tá junto. Então, no dia a dia você pode expressar isso, olha só, e não há um manual melhor do que a Bíblia para nós aprender. Com certeza. Gente, antes da gente continuar nosso papo, eu gostaria de que você que está nos ouvindo, nos vendo, que se você também está, como eu, está gostando desse bate-papo aqui, já se inscreve no canal, já curte, compartilha, com quem você já sabe que esse bate-papo vai
impactar a vida dessa pessoa. Então, aproveita esse tempo aí enquanto a gente vai caminhar para a próxima parte do nosso bate-papo aqui, para já inscrever, compartilhar. Avalia no Spotify também, galera. Não esquece, não. Avalia no Spotify 5 estrelas lá para a gente poder receber o feedback de vocês. Pastores, homem não chora. Essa é uma frase que a gente já escutou bastante. Homem não chora. O que vocês pensam sobre essa frase? Concordam, discordam? Tem vezes que sim, tem vezes que não. O que vocês acham dessa frase? Homem não chora. Eu fui criado num contexto, e acredito que o pastor Wilson também, e o contexto era exatamente isso, né? O nosso antepassado, ele entendia que o choro era um sinal de fraqueza, né? De que homem não chora, né? E aí eu fui criado nesse contexto. Tanto que eu perdi uma das minhas irmãs na cidade de Ilhéus. Minha irmã, ela estava no evangelho, tudo, afastou, ainda nova, e aí um dia ela saiu de casa e ficou uns 3 meses sem aparecer, e quando chegou foi a notícia que ela tinha sido morta, né? E eu fui, né, lá no necrotério, reconheci corpo e tal, fazer todo aquele processo lá no hospital, aquele negócio. Mas eu tinha naquela mente que homem não chora, e aí eu fiquei com aquilo guardado. Uma parte da criação dos meus filhos era o que eu, de uma certa forma, estava incutindo, né, na mentalidade do meu filho. Homem não chora. Homem que chora é homem fraco. Então, o nosso antepassado criou essa falsa ideia. Aí você vai lá para João 11:35, diz que Jesus chorou, né? Diante de uma situação difícil, da perda de um amigo, de uma família que era amiga dele que está triste ali, ele chora. Então, quando eu tive o meu encontro com Deus, o encontro verdadeiro, porque antes de eu vir para a IDERP, eu já tinha me convertido, né, na Assembleia de Deus, onde minha mãe hoje é cristã até hoje. Minha mãe tem mais de 30 anos, né, que serve ao Senhor, e na Assembleia de Deus. E eu me converti algumas vezes lá em Itabuna, eu ia, ficava, era jovem ainda, ia sair. Então, quando eu voltei para Jesus na IDEP, tive um verdadeiro encontro com Deus, eu acho que no dia, eu participei de um evento chamado Encontro com Deus, fui na sexta, eu chorei sexta, sábado, domingo. Sexta-feira foi passada uma palavra lá, falando sobre a vida de Jacó, então eu me vi em Jacó. Eu me vi em Jacó completo. Então ali Deus já começou a me quebrar, eu comecei a chorar. Mas engraçado é que quando eu entrei no ônibus para ir lá para a pousada onde estava tendo um encontro, uma pessoa falou assim: você vai chorar lá. Eu falei: homem não chora não. Homem não chora não. E já tinha chorado na sexta. Não, antes de chegar no evento, né? Entendi. Saindo do templo para ir para a pousada. Uma pessoa falou assim: você vai chorar. Eu falei: homem não chora não. Homem que chora é fraco. Aí quando chegou lá, Deus falou: vou te mostrar que choro não significa fraqueza, choro significa ser forte. Né? Tem que ter coragem, né, para encarar a situação e dizer assim: rapaz, eu não posso fazer nada não, só me restou chorar mesmo, limpar a alma. Então eu acho que homem chora assim. Senhor pastor. Eu também penso dessa forma, né? Homem chora, sim. Desde pequenos, né, fomos condicionados a esse tipo de comportamento, de reação, a reprimir os nossos sentimentos e emoções, né? Principalmente aquela ideia de que você chega a um certo período, né, uma idade, e aí você agora já está crescidinho, você agora tem que engolir o choro e partir para cima. E aí, inconsciente, o homem ele vai reprimindo
esse sentimento e automaticamente ele vai se tornando insensível às suas angústias, dores e também aos momentos difíceis de pessoas que estão à sua volta, né? E pelo contrário, como a Bíblia está cheia de referências de grandes homens de Deus que tiveram assim uma vida promissora, ministérios brilhantes, mas houve momentos que nocauteou o cara tombou, caiu, foi uma perda, foi uma doença repentina, uma situação difícil, e não reprimiu o sentimento, chorou. Chorar é para aliviar a alma, né? Tem efeitos de restauração, de alívio, né? Agora eu penso que nós, homens, nós somos agraciados com Deus com uma capacidade de readaptação, de se reerguer após uma situação difícil que não foi dada a nenhum outro ser. Então, por essa questão que nós somos cobrados, eu acredito que existe o tempo do choro. Sim. Há momentos que é para chorar. A Bíblia, o sábio Salomão, ele fala que há esse tempo. Tem um tempo de chorar, mas a gente precisa saber qual é o tempo de parar de chorar. Qual é o tempo que eu preciso secar as lágrimas, bater a poeira, erguer a cabeça e partir para cima. Eu não posso negligenciar esse momento do choro, porque no momento de chorar eu preciso chorar, eu preciso manifestar esse sentimento, não reprimir, porque se eu reprimir, vai chegar um dado momento na minha vida que eu vou viver exatamente como Jesus ele disse. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perdeu a alma? E perder a alma ali não é só no sentido de perder a alma na perspectiva da eternidade. Perder a alma no sentido da sensibilidade. Hoje, em nossos cultos, na vida diária, a gente percebe essa insensibilidade, falta de quebrantamento, de rendição. Isso porque o homem, de uma certa forma, foi condicionado a esse mito de que o homem não chora, de que o homem não expressa sentimento. E aí, como falamos anteriormente, de uma certa forma, vai afetar na vida conjugal, na criação dos filhos, porque da forma como que recebeu essa informação no passado, ele vai estar reproduzindo isso posteriormente e gerando uma situação devastadora na sua família, no seu contexto, entendeu? Então, o homem precisa sim expressar esse sentimento. Paulo fala para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? Tiago falou sobre isso. Tem alguém doente, a gente orar. Se tem alguém feliz, cante, se alegre, ou seja, manifeste louvores. O livro, né, o livro dos Salmos está cheio dessa experiência de Davi expressando sua alma diante de Deus. Então eu acredito que o homem sim chora, agora precisa ter esse discernimento. É o tempo. Né? Que é um tempo, não vai ficar o tempo todo chorando, né? Chorar ali, lamentando, com autocomiseração, vitimismo, não. Deus colocou uma condição dentro de nós de se reerguer, de se readaptar, de unir forças, de criar, de inovar, que só nós, seres humanos, e principalmente o homem, né, tem. Né? Nós temos essa graça de Deus de se levantar depois de uma queda, bater a poeira e botar um sorriso no rosto, partir para cima, para a luta. E aquela famosa palavra que hoje em dia está sendo muito usada, né? Resiliência. Essa é a palavra que tem sido muito usada atualmente, que representa muito isso aí que você fala. Exatamente. Na verdade, o que nem foi dito aí, né? O homem chora, né? Chorar tem um momento. Né? Tem aqueles momentos que não tem outro jeito. Você entrar para o seu lugar e chorar. É diferente, né? Que nem o pastor Wilson, porque tem gente que aprendeu, eu uso a fala de mendigar. Aprende tudo ele quer fazer
dar show, né? Sim, sim. Tudo é motivo. Tudo é show. Ele mesmo se diminui, ele mesmo. Né? E isso não é choro, né? Isso é uma lamúria, não é nem uma lamentação. Eu acho que Deus fica até triste com isso quando a pessoa é assim. Pois é, verdade. Essa pessoa fica chorando quando não deve chorar. Né? É basicamente isso. Não é aquele momento, não era para isso, era para estar partindo para cima, lá, guerreando. Mas ela está ali optando por chorar. Tem um tempo de reflexão. Exatamente. E aproveitando esse assunto, né, de choro, né, às vezes tristeza, queria saber de vocês, qual foi o acontecimento que aconteceu na vida de vocês, que para vocês foi o mais triste, e também o acontecimento que foi o mais feliz. Gostaria que vocês compartilhassem particularmente, né, qual foi o acontecimento mais triste e o mais feliz da vida de vocês. Pastor João. Com 45 anos e... Até hoje, né? Talvez vão vir vários, talvez não, se Deus quiser, vão vir vários acontecimentos mais felizes, né? Mais felizes. Com 45 anos e como eu comecei a ter uma experiência de vida muito novo, eu vivi muitas experiências, muitas ruins. Mas eu vou falar de uma, eu tento escolher uma, que foi triste assim, e foi uma consequência, né? Eu estava vendo o pastor pregando aí ontem, ele falando sobre a questão da aprovação, né? Quando Deus prova, né? E a tribulação, quando é você mesmo que cria. Essa experiência partiu da tribulação, foi eu que provoquei isso. Que foi quando a minha esposa pegou meus filhos ainda pequenos e veio embora para a Teixeira. Ela falava sempre, uma hora eu canso, uma hora eu vou embora. Mas eu estava tão afundado na cegueira espiritual que eu não acreditava. Né? E um dia eu vi ela pegar as malas, pegar as duas crianças, entrar no ônibus na rodoviária e vir embora para a Teixeira. Aquilo ali acabou para mim. Eu estava até conversando com o pastor Wilson, a gente vinha de Teixeira para cá, né? Muito chão, né? Uns 800 quilômetros, e tinha muito assunto para conversar. Então eu estava até falando para ele sobre isso. Eu era tão afundado, quando eu me afastei do Evangelho, eu fiquei pouco tempo também, quando eu me afundei mesmo. Terrível. Eu estava tão afundado que quando minha esposa foi embora, parece que deu um choque assim, e hoje eu entendo que Deus provocou aquilo também. Porque dali para frente perdeu a graça. A prostituição, as drogas, a bebedice, os jogos. Perdeu a graça. Eu ficava na casa da minha mãe só ouvindo louvor. Né? De Matos Nascimento, J. Neto, essa turma aí. Eu ficava ali, Cassiane. E só conversando com minha esposa. Mas foi um momento muito triste, que eu tive medo de não conseguir reconstruir mais minha família. Porque foi muito sofrimento. Né? E um momento assim, muito feliz, foi quando a gente, né, se encontrou com Deus, se rendemos ao Senhor, e foi eu, minha esposa e meus filhos, né, tudo serviu ao Senhor. Eu pude dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então foi um momento assim de muita alegria, de muita gratidão a Deus, porque mesmo sem merecer, Ele teve misericórdia e nos abençoou. Então teve muitos momentos felizes, né? Sim. Também, mas esse foi um que está marcado, né? E acredito que a história não conseguirá apagar mais. E o senhor, pastor Wilson? Mais triste, mais feliz. A nossa vida ela é marcada, né? Por esses acontecimentos, esses altos e baixos, momentos de perdas, de conquistas, né? De lágrimas e sorrisos. E comigo não foi diferente. Eu tive um momento assim, a princípio, muito feliz. Foi o nascimento do meu filho, o primeiro, né? E os demais, mas assim, foi um período que Deus usou um momento para um choque de realidade, de propósito, e que me deu essa graça de me colocar diante de uma realidade de vida, de propósito,
de existência. Foi um momento que eu refleti. E nesse período aconteceu um dos momentos assim, muito tristes, que foi a partida da minha mãe. Meu filho estava com menos de 1 ano quando a minha mãe faleceu. Os demais não conheceram a avó paterna. Então foi assim um impacto muito grande. Sofri muito quando minha mãe faleceu. Eu tinha 19 anos de idade, aproximadamente. E isso foi um choque, né? Porque a mãe da gente é tudo, né? Então, assim, foi um impacto. Eu tive dificuldade a princípio de me adaptar àquela perda. E aí, Assimilar, né? Então, assim, foi muito triste para mim. Logo em seguida, Deus me deu a graça de ter uma bênção maior, que foi a experiência com o Evangelho. Eu fui encontrado por Cristo, Jesus me salvou, preencheu esse vazio, essa lacuna que havia em minha alma por essa perda, por outras situações. Então a conversão foi o antídoto, o remédio que curou a minha alma, restaurou as minhas emoções, me deu a graça de levantar a cabeça e seguir adiante. Então, o período mais impactante da minha vida, negativo, foi a perda da minha mãe, e positivo, o nascimento dos meus filhos, né, que posteriormente vieram outros, e a minha conversão principal. Então, hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor, e isso para mim não tem dinheiro que pague. Para mim, eu sou um realizado. Sim. Nossa, que incrível, né? Essa questão de nós sermos encontrados por Jesus, a gente fica tão feliz porque, na realidade, tem um versículo que fala: muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas eu acho que esses escolhidos não é nem que Deus escolheu fulano, ciclano, beltrano E deixou de escolher os outros. Mas é o fato de nós respondermos ao chamado dele, né? Nós respondermos aquilo que ele já nos convidou, o convite que ele já fez pra gente. E responder a esse convite, quando a nossa família responde, quando a gente responde, esse sentimento de alegria que Jesus fala que é a alegria completa. Uma alegria completa. E assim, eu acredito que todos nós podemos, todo mundo que está vendo que ainda não vivenciou, né, esse encontro verdadeiro com Jesus, tudo é possível àquele que crê. Exatamente. Se a pessoa realmente quiser ter um encontro com Jesus, se a pessoa quiser realmente se derramar na presença dele, e Jesus está sempre de braços abertos para poder receber todo mundo que quiser responder a esse convite, a esse chamado. E eu queria que a gente fosse, né, caminhando já para o fim desse episódio, queria que vocês falassem uma frase que nós temos perguntado para os nossos últimos convidados, uma coisa que se vocês pudessem ter a certeza de que a frase que vocês falariam agora fosse escutada, lida por todo mundo no mundo inteiro, as bilhões de pessoas que existem no mundo, para um ia chegar no celular, para outro ia chegar no jornal da televisão, enfim, vai ser escutada por todo mundo. Qual frase vocês falariam? Pastor Wilson primeiro. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Show. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pastor João? Eu diria: Jesus está voltando. A gente precisa se preocupar com isso, né? Acredito que quem está nos assistindo ouviu um pouco da nossa fala e percebeu que a gente falou sempre no homem antes e um homem depois que encontrou com Jesus, que se entregou a Jesus, né? Às vezes as pessoas confundem, as pessoas pensam que elas têm que aceitar Jesus. Não, elas têm que se entregar a Jesus. Quem aceita é Jesus. Jesus é que nos aceita, nós nos entregamos. Então a gente tem que parar para pensar nisso. Jesus está voltando, isso é um fato que ninguém consegue
tirar a veracidade. Vai acontecer. E tem acontecido todos os dias com pessoas. Todos os dias tem pessoas indo se encontrar com Jesus de forma eterna, né? Como não importa, o que importa é que todos os dias, enquanto a gente está conversando aqui, nesse mundo, algumas pessoas estão partindo para a eternidade. Seja uma doença, uma morte súbita, um acidente, um desastre, uma morte natural, seja como for. Alguém está partindo para a eternidade. Jesus está voltando para as pessoas todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Então eu diria, se preparem que Jesus está voltando. Top. Top demais. Pastores, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Obrigado por terem aceitado primeiramente o convite do Luciano, poder estar aqui, né, com a gente na conferência. E obrigado por terem aceitado o meu convite da Natália para estar aqui à mesa com a gente, podendo trocar esse papo, trocar essa ideia, que eu tenho certeza que vai impactar a vida de todas as pessoas que estão escutando e ouvindo a gente. E desde já, muito obrigado mesmo, de verdade, de coração. Que Deus abençoe a família de vocês, o ministério de vocês, que venham impactar muitas pessoas, para que várias pessoas conheçam a graça de Deus através da vida de vocês. Eu sou grato, me sinto honrado pela oportunidade, pelo momento, pelo convite, né? O convite do Luciano estar aqui nessa conferência poderosa e o convite para fazer parte desse momento aqui, dessa mesa, desse bate-papo. É a primeira vez que eu faço isso, eu sou tímido, não parece. Foi muito bem. Mas sou grato, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Amém. Pastor Wilson, obrigado, Deus abençoe, tá bom? E uma coisa, pastor? Gratidão, faço das palavras do pastor minhas palavras. Para nós é muito gratificante estar com vocês, ter aceito o convite, participar da conferência. E esse momento aqui de mesa, ele é enriquecedor. Com certeza nós estamos ganhando muito com as experiências compartilhadas. Então isso ficará marcado. Então só agradecer mesmo ao Senhor pelo privilégio de estar conhecendo vocês. Outra parte da nossa família da fé, né? Com certeza. Então é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Gente, mais uma vez, muito obrigado você que está nos escutando e nos vendo. Que Deus possa abençoar a sua vida e possa tocar o seu coração com esse bate-papo que houve aqui hoje. Beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Não se esqueça de avaliar no Spotify. Não se esqueça de deixar seu comentário lá no YouTube também. No Spotify eu sempre esqueço. Tem comentário, Samuel? No Spotify tem comentário? Não tem comentário no Spotify. Então a avaliação é muito importante. E tira um print, galera, da tela. Tira um print do Spotify, tira um print do YouTube e posta no seu Instagram. Marca o @papo na mesa, que vai ser muito legal a gente estar vendo o seu feedback, a sua avaliação e se você gostou do nosso conteúdo. Beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe, pastor João. Tamo junto, pastor Wilson. Valeu. Valeu, galera. Valeu.